que a paz que excede todo o entendimento continue a nos dar, acima de tudo, a consciência que o Senhor é o Deus de paz. Nós vamos falar com Deus? Vamos colocar de pé? Vamos falar com Deus. Vamos agradecer acima de tudo. Primeiro porque estamos aqui já nos primeiros dias do mês de julho. Junho acabou. E estamos caminhando rapidamente para o final deste ano. E nós precisamos fazer duas coisas. Agradecer pelo que Ele já fez, agradecer por aquilo que Ele vai fazer, porque o ano continua e nós precisamos, acima de tudo, crer que o Deus que nos ajudou até aqui vai continuar nos ajudando, nos fortalecendo e nos guiando nessa caminhada. Ó Pai de eternidade, nosso Salvador, que o Senhor, mais uma vez, ó Pai, receba as nossas orações. Receba, ó Pai, acima de tudo, o nosso coração quebrantado, agradecido por tudo que o Senhor tem feito. Continua, ó Pai, a nos sustentar, porque cremos que o Senhor tem feito isso. E a nossa condição de estar sempre dependendo do Senhor, ó Pai, é algo que temos que compreender todos os dias da nossa vida. Abençoa-nos, Senhor, porque sem as Tuas bênçãos nós não prosseguiremos. Sem a Tua companhia, ó Pai, nós não caminharemos. E é nessa convicção, ó Pai, que estamos aqui. Acima de tudo, ó Pai, agradecendo pelas ofertas, pelas vidas que o Senhor tem colocado para te servir. Que a Tua paz, que acima de tudo a Tua esperança seja derramada sobre a Tua igreja. E que tudo aquilo, ó Pai, que o nosso coração tem desejado, tem almejado, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor, ó Pai, nos instrua e nos direcione em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, por favor. Eu quero também informar, já foi dito aqui sobre a campanha de missões. Nós estamos iniciando, hoje à noite vai ser a abertura, né, do mês de missões estaduais. Tá bom? Então, é importante que a igreja sempre esteja envolvida em missões. Porque quando a gente não pode ir, quando a gente não vai, a gente consegue auxiliar aqueles que querem ir, que podem ir. Então, é muito importante essa questão da igreja se despertar sempre para missões. Tá? Agora, tem algo também que eu quero alertar a igreja, e aqui está a presença do pastor Dácio. Nós temos missões também bem perto desta igreja. Aqui, bem próximo, nós temos uma missão a realizar. Temos pessoas a alcançar. E nós só vamos alcançar se nós formos a essas pessoas. Levando essa mensagem de libertação, mensagem de transformação. Porque o Evangelho é assim, o Evangelho transforma. E transforma de dentro para fora. Então, muitas vezes a gente está, não, eu estou contribuindo para missões, está tudo certo. E existem outras coisas que nós podemos fazer. Nós precisamos integrar este exército que sai, que fala, que se identifica com alguém para expor a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho liberta. E o homem precisa de libertação. Precisa ser livre, acima de tudo, dele mesmo, dos conceitos e preconceitos, ideologias e outras coisas mais.
para viver uma vida de liberdade na presença do Senhor. E nós temos a verdade. Não é que somos donos da verdade, mas que conhecemos a verdade. E a verdade do Senhor nos libertará de todo conceito e preconceito. Por quê? Porque ela tem essa finalidade. Então, que nós possamos nos interessar, né, mais e mais por essa caminhada de evangelismo, de evangelizar, de convidar pessoas, de trazer pessoas, de ser simpático, tá? Porque eu fico com medo de crente muito santo, porque ele se torna uma pessoa antipática, né? Ele acha que está super santo e os outros são extremamente, né, desorientados. E se a gente não tiver a oportunidade de iniciar sendo simpático a essas pessoas, né? Sendo simpático à dor que ele está passando, à situação que ele está vivendo, nós não vamos poder ter a oportunidade de abrir a palavra e falar com ele. Que a gente possa ser simples como, né, as pombas, né, e que a gente possa levar acima de tudo o evangelho do Senhor Jesus Cristo. As nossas crendices, muitas vezes, a gente guarda um pouco elas para falar de um Cristo crucificado. Eu sempre digo, e nos estudos que eu realizei aqui, eu disse exatamente que se o evangelho não passar pela cruz de Cristo, esse evangelho a gente precisa desconfiar dele. A gente precisa ter uma ligeira desconfiança de que se esse evangelho não passar pela cruz, esse evangelho que está sendo pregado, que está sendo difundido, não passar pela cruz, então a gente tem que rever, a gente tem que pensar seriamente, né, a respeito dele. Outra coisa que eu quero falar também é que domingo à noite é dia 10, se não me falha a memória, está aí no calendário, é dia 10, domingo à noite. Então nós vamos celebrar a ceia do Senhor aqui. E celebrar a ceia do Senhor é, para mim, um privilégio muito grande, porque quando nós celebramos a ceia, nós estamos dizendo o seguinte: Senhor Jesus vive. E vive em quem? Ele vive em mim. E a partir de mim, né, nós vamos levar esta vida, esta esperança para outras pessoas. Então, precisamos trazer sempre a memória que o nosso Salvador vive. E é Ele que transforma a minha vida todos os dias, Ele que ampara a minha vida todos os dias, Ele que me torna mais e mais preparados para enfrentar as adversidades da vida. Que nós possamos lembrar disso, domingo, dia 10, à noite, isso vai ser colocado no informativo Sião, estou anunciando, à noite também nós vamos anunciar, para que as pessoas sejam avisadas e, acima de tudo, queiram participar da ceia do Senhor. Tá bom? Tá ótimo? Bem, eu quero fazer uma breve reflexão aqui num texto da Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios, capítulo de número 9. O que é que ele vai nos dizer? A palavra de Deus, ela sempre nos traz orientação. Então, esse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 24 e 27. 9, versos 24 e 27. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio?
corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Que Deus nos oriente através da sua palavra. Eu acredito que todos nós na vida temos uma meta. Nós almejamos chegar em algum lugar. Nós nos preparamos muitas vezes para isso. Nos esforçamos, né? Então, existe um propósito. Mas de que forma eu tenho corrido atrás desse sonho? Ou então eu estou me esmerando para alcançar? Como é que eu vou correr para alcançar? Qual é o meu estilo de vida enquanto estou correndo? E é interessante que às vezes a gente quer atingir algumas coisas, mas não importa a forma que eu vou conseguir. Não importa, eu vou usar de todo tipo ou vou fazer qualquer coisa para alcançar aquilo que eu almejo, a meta que eu almejo. Então, isso é que nós precisamos pensar, principalmente nos dias de hoje, onde nós somos afrontados, somos estimulados, muitas vezes somos mal direcionados a realizar uma carreira sem saber onde aquilo que nós estamos almejando vai trazer para a nossa vida. E é interessante que aqui eu estou falando da nossa postura enquanto estamos fazendo isso. Enquanto nós estamos correndo, qual é a minha postura? É interessante que algum tempo atrás eu estava vendo uma reportagem de um atleta e que ele estava correndo juntamente com um outro atleta e esse atleta ele estava próximo dele. E aí então, né, ele no final daquela reta de chegada, ele tomou mais impulso e aí então ele começou a ultrapassar. E consegue ultrapassar. Com certeza mais condicionado e começou a correr. Só que ele se equivoca e pensa que a corrida tinha acabado. A corrida acabou, então ele diminui os passos. Aí então aquele que vinha logo atrás passou na frente dele, mas percebeu a distração daquele corredor que estava ao seu lado. Então ele diminui também as passadas para que aquele que estivesse ali chegue correndo com ele, que chegasse perto e que ele então ele abraça ele e sai correndo. E quando chega na linha, a linha de chegada, ele o coloca no primeiro lugar. Aí então, alguém pergunta para ele: por que você fez isso? Você estava correndo muito bem, você ia ganhar, senão quem ia ganhar era ele, não era eu. O que é que eu ia fazer quando eu chegasse em casa para olhar para os meus filhos, para a minha mãe, para o meu pai e dizer que eu me aproveitei da distração de alguém para vencer? Eu quero dizer isso é que na nossa caminhada nós precisamos tomar cuidado para que os estímulos que foram criados pela sociedade não nos façam vencer de forma equivocada.
O que nós enfrentamos na nossa vida diária como cristão são enxurradas de coisas que querem nos desvirtuar, nos trazer exatamente uma ideia errada dessa nossa carreira de fé. E é interessante, nós precisamos, acima de tudo, ser orientados pela palavra de Deus. E aí vem uma pergunta: o que é que dirige, a sua vida? Nessa correria da vida, nessa corrida da vida, onde nós corremos. E eu estou falando aqui, muitas vezes, as pessoas não entendem que nessa corrida, muitas vezes nós nos cansamos. Muitas vezes nós nos sentimos muito preparados. Mas no fundo, nós precisamos perceber que nessa corrida, a nossa vida como cristãos deve ser dirigida pela palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus me orienta? O que é que a palavra de Deus nos diz todos os dias? Ela diz que para a gente se afastar até da aparência do mal, que a gente não pode, inclusive, desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Existe um caminho. E muitas vezes nós escolhemos atalhos. Mas a Bíblia está falando que existe um caminho. Que caminho é esse que eu estou percorrendo em busca do objetivo, da meta? O que é que tem dirigido a minha vida enquanto eu estou correndo? É algo, meus irmãos, que me chama a atenção. Por quê? Porque todos nós, nessa corrida, nós precisamos ser norteados. Quem já participou, acredito aqui, não sei o pastor Dácio, o pastor Coriolano, no exército nós tínhamos uma corrida orientada, que você tinha que levar a bússola na mão. A pergunta é: o que é que você tem levado nas suas mãos nos dias de hoje? Não estou falando que você vai andar com a palavra na mão. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando você está disposto a dizer: minhas mãos, elas são orientadas, os meus pés são orientados, a minha mente é orientada, a minha motivação é orientada pela palavra. Porque a palavra me edifica, a palavra me corrige, a palavra me norteia todos os dias. Literalmente, nós não vamos andando, correndo com a Bíblia na mão, mas na nossa mente, no nosso coração. Porque ela tem orientado. E nós estamos todos os dias nessa corrida. E não podemos perder o senso de direção. Porque cada um aqui vai enfrentar situações diferentes e vão ter atitudes diferentes. E a pergunta é: como povo de Deus, quais têm sido as minhas atitudes durante esta corrida, esta caminhada? E aqui é interessante que quando eu falo da palavra de Deus, muitas vezes a palavra de Deus não é muito clara. Nós estamos estudando aqui e as interpretações que se tira a cada texto como pretexto é formidável. E eu falava aqui domingo exatamente sobre um cidadão chamado Orígenes. Ele entendeu que quando o texto diz: sede santo como eu sou santo, ele entendeu que por ele ser uma pessoa que tinha uma afeição muito grande pelas mulheres, um desejo muito grande pelas mulheres, e ele entendeu que para ser santo, ele teria que amputar as suas genitálias. E assim o fez. O extremo.
o extremo. Então nós percebemos que às vezes a Bíblia é muito clara, e aí então vão seguir um norte, uma ideia sem sentido, sem perceber que a própria palavra de Deus, ela se incumbe de revelar a própria palavra de Deus. E aí me vem outra coisa importante. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Guiados pelo Espírito. E aí é que vem o que nós vimos aqui nessa manhã, a questão da espiritualidade. Muitas vezes a espiritualidade do monte. E não é dessa espiritualidade que o crente vai viver a vida dele. Porque estamos na terra. Nós estamos aqui, nesse solo, enfrentando as labutas, as lidas do dia a dia. E nós precisamos ser liderados, muitas vezes. Precisamos ser liderados. Porque às vezes a gente não sabe, né? A gente não sabe, meu Deus, para onde é que eu vou agora? E aqui é que eu volto a dizer, a presença do Espírito Santo na vida do cristão precisa ser constante. É o Espírito que convence da justiça, do juízo, do pecado, da sua fragilidade, da sua dependência de Deus. E é interessante falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas dizem, o Espírito falou, né, para mim que tem algo para você. Interessante. E é interessante como o Espírito Santo manda recado, né? Será que eu não posso ouvir a mensagem de Deus? Será que alguém superdotado espiritualmente tem que ser o meu guia? Será que eu, orientado pelo Espírito Santo, eu não posso lidar com as coisas da vida? Será que eu não posso ser auxiliado nessa caminhada pelo Espírito de Deus que está em mim, se eu creio que Ele está em mim? E se Ele está em mim, Ele muitas vezes me alerta a respeito do meu comportamento, a respeito da minha atitude, a respeito da minha fala, a respeito de muitas coisas na vida que a gente muitas vezes pode evitar se ouvir a orientação do Espírito Santo. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes as pessoas dizem, o Espírito Santo falou comigo. E qual foi a notícia que ele lhe deu? Será que a notícia que muitas vezes a gente ouve é, não, o Espírito falou comigo para ser uma pessoa mais dócil. O Espírito Santo falou comigo para ser uma pessoa mais perseverante. O Espírito Santo falou comigo para que eu tenha mais esperança. Será? Geralmente são visões e exclamações mirabolantes, mas o importante que eu creio é quando o Espírito fala e nos orienta na nossa vida de emoções, na nossa vida de processos que nós temos que passar e de situações que temos que enfrentar. Por que eu digo isso? Porque nós estamos numa época onde há uma fabricação extrema a respeito do que realmente o Espírito Santo faz na vida de um crente. E quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, e eu sempre digo e repito, a gente não pode entrar pelaquela porta, chegar aqui e dizer que sentiu a presença do Espírito Santo e sair daqui da mesma forma que nós entramos. Alguma coisa precisa acontecer em nós. Alguma coisa precisa acontecer no meu casamento, na minha vida profissional, no meu relacionamento.
Na minha vida que eu levo todos os dias, muitas vezes sendo influenciado por coisas do mundo. Coisas lícitas, mas não me convém. E eu não vou me deixar dominar por elas, porque eu não sou desse mundo. Eu pertenço a um Deus que me guia. E aqui, por último, qual é o propósito, então? Qual é o propósito dessa caminhada com Deus na nossa vida? É uma pergunta que nós temos que fazer. Qual é o propósito de estar caminhando essa correria diária? Qual é o propósito de estar fazendo tudo isso na presença do Senhor? Acima de tudo, descobrindo que Deus é um Deus da vida. É um Deus que nos restaura. Se cairmos, Ele nos levanta. E é interessante que eu estava vendo ontem uma ilustração de um caneco, de uma pessoa, de um caneco, acredito que alguém já deve ter visto aqui, tem um caneco de alumínio, mas tem um caneco que ele é revestido de esmalte. Não sei se alguém aqui já teve e sabe do que eu estou falando. Não é? É aquele caneco ali. Interessante que aquele caneco é resistente, né? Às vezes você tem um caneco, sei lá, um copo muito bonito, mas na primeira queda, aquele copo estraçalha. Se for aqueles copos assim muito cheios de... né? Mas o caneco de alumínio, e esse que eu estou falando, revestido de esmalte, você pega, coloca água, bota na geladeira, bota no congelador, a água congela dentro do copo, você tira o copo, tira aquele gelo que está dentro do copo, coloca ali e faz o suco. Daqui a pouco você resolve tomar um café. E você sabe como o café é quente, só serve quente, né? Quem gosta, quem é apreciador do café, sabe que o café só serve quando é quente. E aí você bota onde? Nesse copo. Aí você vai e toma. Mas aquele copo, às vezes, escorrega da sua mão e cai. E se for com este revestimento de esmalte, ele geralmente tira um pedaço. E depois de outra queda, tira outro pedaço. Mas ele não perde a serventia de ser copo. Você vai limpar ele e você vai continuar usando. E esta argumentação aqui, esta ideia é exatamente dizer que muitas vezes nós somos levados ao frio extremo, nós somos levados ao calor extremo, mas não podemos perder a nossa finalidade de adorar e servir a Deus em todas as situações. Não podemos perder exatamente, apesar dos retoques que você pega e diz, mas esse copo caiu bastante. Caiu sim. Mas ele não perdeu a finalidade de continuar servindo a um Deus poderoso que opera no meio do seu povo. Nessa caminhada, e eu quero trazer exatamente nessa caminhada, nós somos vasos na mão desse Deus. E que Ele, cada dia, nessa nossa carreira, Ele possa nos estimular, possa nos orientar, possa estar nos dando cada vez mais direção na nossa vida, como cristão. Para quê? Para experimentarmos como é boa e perfeita a vontade de Deus. E ela é agradável. E aqui eu quero encerrar lendo um texto que todos já sabem, muito conhecidos, Salmo 119. Salmo 119. Quem é que conhece esse texto aqui? Já estou encerrando, só vou ler esse texto aqui do Salmo 119.
O que é que ele diz, gente? Quem lembra? 119, 105. Muito bem. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. O interessante, meus irmãos, que, como eu disse, nós estamos num caminho. Esse mês nós vamos ver, quem já leu aí, João 14,6, ele vai falar muito sobre o caminho. E há várias passagens na Bíblia que falam sobre o caminho. Mas o que eu quero dizer é que nós andamos, nós corremos, independente da velocidade que você está seguindo, você precisa de lâmpada. Lâmpada significa iluminação. Para quê? Para os meus pés. Porque ela é luz para mim. E nós não podemos andar na escuridão. E a palavra do Senhor é o caminho. A palavra do Senhor é a luz que ilumina a nossa vida. Que assim possamos crer todos os dias, em todo o momento da nossa vida, reconhecemos que na nossa caminhada, na nossa carreira, existe um prêmio. E esse prêmio está reservado para todos nós, porque fomos resgatados para receber esse prêmio. E nós precisamos aprender a caminhar como estes vencedores, vencedores em Cristo Jesus. Ó Pai eterno, bendito Deus de misericórdia, nos ensina, Senhor, cada dia, a sermos cada vez mais, ó Pai, conhecedores e reconhecer também, ó Pai, as nossas fragilidades, mas acima de tudo, ó Pai, o nosso potencial quando estamos contigo no caminho. Ó Deus, que a Tua palavra nos edifique cada vez mais, que o Teu Santo Espírito venha nos nortear nesta caminhada, ó Pai, como igreja do Senhor, como servo Teu, ó Pai, onde nós possamos estar, seja em ruas empoeiradas, enlamaçadas, mas que a Tua luz nos ilumina, a Tua palavra nos dá o sentido real de sermos chamados para a luz. Ó Deus, que o Senhor, nosso Pai de misericórdia, nos acrescente mais uma semana debaixo da Tua proteção. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.